Obrigado, Giovanni. Claudinei. O que me chama Claudinei, minha mãe, quando ela fala assim, José Claudinei Lombardi é aqui, ela de arrepiar. Exatamente. Bessa, vou começar fazendo uma brincadeira com você. Na discussão sobre o direito, eu prefiro ser esquerdo. É lógico que todo curso de direito está sofrendo um processo de mercadorização, mas não é só o direito. Todos os cursos estão sofrendo um processo de mercadorização, certo? Da escola à universidade. E não podemos esquecer que, sob a batuta do que se tem chamado neoliberalismo, a educação foi transformada em serviço. Um serviço a ser regulado pelo comércio internacional. É uma relação, portanto, de serviço, que de direito do trabalhador, que direito do cidadão, ela passa a ser considerada como um serviço a ser mercadorizado. E, portanto, hoje o que nós estamos tendo no Brasil, seguramente nas demais partes do mundo, é um processo de internacionalização da atividade educativa, em que as instituições educativas têm sido adquiridas acionariamente pelo grande capital internacional que também se desdobra e se dedica à educação, com um único objetivo, que eu não preciso falar para vocês. Vocês sabem decore e salteado que o capital só tem um grande objetivo, que é a lucratividade. E é exatamente nisto que se coloca a discussão e que se mantém. Eu não vou entrar nessa discussão colocada pelo Alcides e Vanessa, que é a discussão conceitual. Eu tenho, há muitos anos, trabalhado, ofertado um seminário na pós-graduação da Unicamp, basicamente no doutorado na Faculdade de Educação, de leitura da obra de Marx e Engels, tentando fazer uma leitura que perspasse pelo conjunto da obra, indo das primeiras até as obras do chamado velho Engels. Né? Eu não vou estar entrando, porque acho que o Giovanni, de certa forma, equacionou a discussão, ele trafegou bem por ela, e acho que ficar reforçando discussão conceitual fora da discussão ou da obra, da produção da obra, que vai da discussão da alienação enquanto questão religiosa, porque era o diálogo que o jovem Marx estava fazendo com a esquerda hegeliana, em que a questão religiosa era uma questão fundamental e que foi introduzida na esquerda hegeliana pela publicação de uma obra fenomenal do Feuerbach, que é a Essência do Cristianismo. Sem colocar essas questões, a gente não vai estar avançando nessas discussões sobre estranhamento, alienação, sobre a terminologia alemã que é usada para uma e para outra, que em alguns momentos se utiliza em alemão de um termo mais próximo de coisificação, de estranhamento, de alienação, mas são questões conceituais que fogem do escopo da discussão. O que eu acho que é espetacular, né, e que foi objeto da minha provocação quando eu falava, e que foi retomado pelo Giovanni, inclusive agora, é que acho que a grande questão que se coloca para nós nessa discussão sobre a alienação é a questão da fetichização, efetivamente. Né? Nós vivemos em uma sociedade em que o processo de alienação, ele, em grande medida, se confunde com o processo de fetichização. E o processo de fetichização é o processo de fetichização da mercadoria, em que se perde de perspectiva que as mercadorias são produzidas pelo trabalho do homem, num processo produtivo
em que se objetiva fazer funcionar o trabalho do homem para explorá-lo, para explorar a sua mais-valia. Hoje nós vamos no supermercado e quando vamos no supermercado parece que as mercadorias elas baixaram voando, né, nas gôndolas dos supermercados e elas como que saem voando da gôndola para os nossos carrinhos de compra. E não se pergunta de onde e em que condições aquelas mercadorias foram produzidas. É como que se a caixinha de leite não pressupusesse a criação da vaca, o trabalho dos criadores da vaca, porque a caixinha está ali, ela é um dado pronto e feticizado com o qual nos defrontamos. É como se quando pegássemos o frango viesse diretamente da natureza, se ensacasse e se colocasse na gôndola do supermercado. Não tem esta condição em que o mundo que nós vivemos possibilita um desvelamento das coisas e de tudo que existe. Então, essa é a grande montagem ideológica que ela nos fez fetichizarmos todas as coisas e todas as relações, né? Já dizia o Giovanni, inclusive as nossas relações afetivas, né? Acho que se a gente pensa por aí, e aí eu retomaria a questão da educação, em que a educação sofre o mesmo processo de fetichização. Quando o trabalhador, ou quando nossos filhos têm que engolir um processo educativo, e ele aparece como condição sine qua non para o seu processo educacional, sem pressupor que este processo ele é concomitantemente um processo pelo qual se aprende a ver o mundo a partir de óculos determinados. Nós vemos sempre o mundo a partir de óculos determinados, né? Nós não vamos estar avançando muita coisa, né? Quando publicamos a Marxismo e Educação, eu tentei retomar uma discussão que eu acho fenomenal do Mesaros, né? E para eu estar pegando Mesaros em não sendo lucasiano, é porque efetivamente considero a elaboração dele extremamente elaborada, extremamente grande teoricamente, né? E quando ele coloca, olha, quer se pensar numa educação hoje, nós temos que estar pensando numa educação que vai além do capital, com todas as implicações que isso tem. Então, minha provocação final para vocês é essa daí. Nós temos que estar pensando no nosso polo, que não é o polo do capital, numa educação que signifique também a liquidação do capital, uma educação que vá para além de uma sociedade do capital. E aí eu não penso a curtíssimo prazo, né? Eu trabalho com história, e na história a gente aprende que a história é o processo de transformação da sociedade humana, ele é o processo de transformação do homem e é o processo de transformação do homem na sociedade. Para mim, né, nós estamos vivendo plenamente uma transição, em que o velho está em processo de desagregação, mas o novo ele está em processo também de engendramento. Nós estamos mais ou menos naquela situação em que os portugueses, espanhóis, italianos, quando se colocavam nas naus, lá em século XIV e XV, e se aventuravam no mar, né? Alguém acha que ele tinha ideia que eles estavam vivenciando um processo de constituição do modo capitalista de produção? Ele passava pela cabeça, eles estavam numa cruzada, né, pela religião e pela coroa. E estavam aí expandindo o mercado. Acho que nós estamos numa condição semelhante, estamos num processo de transição, né, em que o novo não está ainda plenamente constituído, mas ele já está plenamente posto. E o que desvela que o novo está posto é que o modo capitalista de produção que nos chega, ele não é aquele modo capitalista de produção
característico do século XIX. Se a gente fala hoje em propriedade privada, o que é essa propriedade privada? Se a gente fala no confronto burguesia e proletariado, o que é essa burguesia? O que é esse proletariado hoje? Se a gente fala em liberdade, quando para onde a gente vai as câmeras estão nos vigiando, o que implica a defesa dessa liberdade de mercado nestas condições e num mundo monopolizado? Que foi a grande fala e a grande contribuição que, desde o México, o Adam nos trouxe. Acho que é por aí que a gente vai trabalhando essas questões. Muito bem, muito obrigado a vocês e até mais.